Olá! Hoje eu vou falar um pouco sobre o livro Contra a Idolatria do Estado, do Franklin Ferreira. O livro se divide em 4 partes e na primeira parte ele vai falar sobre os fundamentos bíblicos, começando pelo livro de Esté, onde o povo de Deus estava sob risco de extermínio e Esté entende que sua função pública existia para a glória de Deus e que Deus a havia levantado para defender o povo. E a gente pode ver que nem Esté nem Mardoqueu escolheram o cargo que eles ocupavam, mas foi Deus que os colocou lá e através deles o povo de Deus foi preservado. Por fim, inspirado no exemplo deles, o autor vai citando posicionamentos que um político cristão deve ter na esfera pública, como seguir a cosmovisão cristã e criticar a cultura à luz da Bíblia. Logo depois ele vai citar a carta de Paulo aos Romanos, onde ele diz que todos os homens, cristãos e não cristãos, devem obedecer às autoridades, porque não há autoridade que não proceda de Deus e que todas elas foram estabelecidas por Deus. Porém, nós podemos pensar, e se as autoridades forem contra os nossos princípios e valores que a Bíblia estabelece? Nesse caso, nós devemos seguir o que diz lá em Atos 5:29. Antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Então, quando essa situação acontece, nós precisamos escolher um lado. E segundo a Bíblia, nós devemos ficar do lado de Deus. Depois disso, o autor mostra que o Estado e a Igreja são igualmente estabelecidos por Deus, mas que exercem papéis diferentes na criação. O Estado recompensa e pune, e a Igreja anuncia a redenção. Porém, hoje podemos ver que o Estado tem assumido o papel de redentor, trazendo assim muitos conflitos na sociedade. E por último, ele vai dizer que devemos rejeitar pregadores e mestres que misturam ideologias ao Evangelho. O Evangelho é a mensagem de Jesus Cristo e não pode ser confundido com ideologias. Já na parte 2, ele vai falar sobre o totalitarismo, as diferenças e semelhanças entre o comunismo e o nazismo e o posicionamento de um cristão mediante isso. Na parte 3, ele vai falar sobre algumas direções teológicas e na parte 4, algumas aplicações práticas. E ele vai começar citando a violência, que muitas vezes se origina pela omissão do Estado, onde o Estado muitas vezes nega ao cidadão o direito à legítima defesa e considera o policial um aparelho opressor, mas considera um delinquente um herói e os crimes como luta de classe. Ele vai falar que o Estado não olha o desejo da população por segurança e que até igrejas que poderiam fazer diferença têm aderido a esse pensamento progressista e não dão prosseguimento nessa pauta. E ele finaliza dizendo que os cidadãos precisam continuar protestando contra a violência e a igreja cristã precisa voltar a ser igreja cristã, estando alicerçada na palavra de Deus. Esse livro é excelente e, na minha opinião, deveria ser lido por todo cristão, principalmente nesse ano de eleições, para que a gente saiba qual é o nosso papel no político.